Olá galera, tudo bem? Agora vamos para a função afim parte 3. O que encontramos nela? Essa aula a gente vai praticamente falar um pouco sobre os gráficos da função. Sabemos a partir das aulas anteriores que uma função afim graficamente é uma reta, ok? Essa aqui é um exemplo de função afim 2x menos 2. E para fazer um gráfico a gente precisa trocar os valores de x, qualquer valor que você quiser. Aí, geralmente a gente usa 0, 1, 2, que são os valores mais conhecidos, né? Trocando x, né? Então vamos trocar por 0. E aqui vai ficar um 0 no lugar do x também. Então vai ficar 2 vezes 0. 2x, 2 vezes 0. Menos 2. Tudo vezes 0 é 0. Só sobra quem? O menos 2. Então 0 menos 2. Quando a gente coloca 1, 2 vezes 1, 2. Tira 2, 0. Então quando eu coloco 1, eu encontro 0. 2. 2 vezes 2, né? 4. Tira 2, 2. Vou botar mais um aqui, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. E assim eu poderia continuar o quanto eu quisesse. Agora vamos representar no gráfico esses pontos. A gente chama de ponto, lembra? Porque aqui é 0 do x com menos 2. 1 com 0. 2 com 2. 3 com 4. Vamos lá. Esses são os valores de x, né? Percebam. E aqui são os valores de y. Então, quando a gente faz esse x aqui, a gente vai se preocupar em olhar aqui para a reta que está na horizontal, está deitada, ok? Então, eu escolhi aqui o 0, escolhi o 1, escolhi o 2, escolhi o 3, né? Se eu escolhesse menos 1, menos 2, menos 3, né? Para saber se ele sobe ou desce. 0, 1, 2, 3, 4, para saber se eu sobe ou desço, ok? Vamos lá, escolhi o 0, no meio, né? O que vai acontecer comigo? Vou subir ou descer? Descer, né? 2 casinhas, então estou aqui no 0, vou descer. 1, 2, então vai ser aqui no menos 2, ok? Aí eu marco aqui em cima, né? Na direção do 0, que é que é a própria reta. Agora eu escolhi foi 1, né? Depois do 0 eu vou para o 1. Subo ou desço, né? O 1 nem sobe nem desce, é o próprio 0, tá vendo aqui? Então é em cima da própria reta, onde está 1. Vamos lá. 2. Eu escolhi o 2. Para onde que eu vou? Vou subir 2, né? 1, 2. Então vai ser aqui. E nós temos 3 com 4. 1, 2, 3. 3, subo para o 4. Olha só que legal, está tudo alinhado. Então nós fazemos o quê? A reta, que é o gráfico da função afim, né? Não importa o valor que eu escolher, sempre ele vai estar alinhado aqui. Se eu escolhesse esse valor aqui no meio, entre, vamos dizer, 1,5, com certeza ele entraria aqui. Deu? Então vamos lá. Outra definição que eu vou utilizar agora, se a função é crescente ou decrescente. Quando é que ocorre isso? Quando o valor de x está aumentando, não está para cá aumentando? O que está acontecendo com a reta? Ela está o quê? Subindo. Isso se chama função crescente, ok? Conforme aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. O y está aumentando, conforme vai passando o valor de x. Vamos para um outro exemplo. Nós temos aqui f de x igual a menos 3x mais 3. Então, vamos substituir o valor de x. Vamos escolher alguns valores. 0. Se fosse 0 aqui, ia zerar isso aqui, né? Não importa o valor que multiplique x, o 0. No caso, sempre vai dar um valor 0. Então, só sobrou quem? O 3, né? O 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Né? Aqui dá menos 3. Menos 3 mais 3 são valores simétricos, valores sinais opostos. Quando você soma valores opostos, eles dão 0, ok? Como se fosse 3 menos 3, né?
2 vezes 3, 6. Dá menos 6 aqui. Estou devendo 6, né? Mais 3, então fica de menos 3, né? Tenho menos 6 mais 3, né? Então estou diminuindo como fosse uma dívida. Tivesse devendo 6, paguei 3, continuo devendo 3, ok? E 3 vezes 3 menos 9. Menos 9 mais 3 é a mesma situação. Estou devendo 9. Paguei 3, passo a dever menos, devendo 6. Vamos agora para o gráfico. Quando eu joguei o 0, né? O 0 aqui, o que aconteceu? Subiu 3. Então vai ser aqui, né? Quando eu coloquei o 1 aqui, ele nem sobe nem desce. O quê? Então ele fica em cima da reta X. Então, marca ali. 2, quando eu escolhi 2 aqui, vai o que? Vai descer. Menos 3. Escolhi 3, o que vai acontecer? Desceu para o menos 6. Alinhados, mas conseguimos traçar uma reta. Perceba que agora é diferente do outro. Estou aumentando o valor, né, para a direita, que é o x, que está acontecendo com a reta, ela vai continuar o quê? Descendo. Então, se chama uma função decrescente. Peguei aqui uns exemplos para a gente poder ver que a gente nem precisa de gráfico para saber se a função é crescente ou decrescente. Vou mostrar para vocês. Aqui são os gráficos dessas funções aqui, tá vendo? Perceba, ó, para lá, para x, está aumentando, né? 2x mais 1. Para lá, o x está aumentando, o y, aliás, né? O valor de y está aumentando, né? Para lá, agora está caindo. Para lá, agora está caindo. Agora que interessante, observe. 2x mais 1. Aqui só alterei quem? O menos 1. Quer dizer que quando eu altero esse último valorzinho aqui, o gráfico praticamente só altera o que? O formato dele. Mas ele continua sendo o que? Crescente, né? Perceba que quando eu altero o valor que não tem o x, a função continua crescente, ok? E que aqui, ó, tá vendo esse 1 aqui? Ele vai ser sempre esse cara aqui, ó, esse que passa no y, olha aqui, ó, aqui é 1, não é 1? Olha aqui, 1. É porque quando o x é 0, ele cai aonde? No 1. Porque se você vai zerar isso aqui, então vai ficar quem? O y é 1. Ok? Agora aqui, 2x menos 1, que eu mudei só for menos 1. Olha aqui que desse aqui, ele foi para onde? Para onde? No menos 1. Ó. Então, sempre quando for fazer um gráfico, já saiba que esse último valorzinho, sem ser o que está com x, né? Que é o valor do b, ele vai ser sempre o momento que a reta intersecta y, tá vendo? Isso aqui é o eixo y, que é esse vertical. Então, esse valor 1 é esse. Esse menos 1 é esse. O de baixo, qual a diferença desse por de baixo? Quem ficou negativo foi quem? O x. Agora, tá bem claro, né? Quando o x for negativo, o valor que vier com x for negativo, ele vai ser uma função decrescente. Tá bom? Olha aqui, interessante. E aquela situação que eu falei, ó, né, 1 aqui, onde ele está passando? No 1, né? E aqui é o que? Menos 1. Diferente desse aqui, é só menos 1. Então, me passa onde? Menos 1. É uma decrescente que vai pelo menos 1. Então, vamos lá. Essa aqui é uma função que é crescente. Essa é uma função crescente porque o x é positivo, tá vendo? Essa decrescente e essa decrescente, né? O x está negativo. Então, para a gente poder verificar sempre quando uma função é crescente ou decrescente, preciso ver o gráfico? Não, basta olhar a função. Tem a função o cara com x e o cara sem o x. Para ser crescente ou decrescente, basta olhar quem está acompanhando o x. Se tiver positivo, tá? Vamos lá. Se tiver positivo, crescente. Se tiver negativo, decrescente. Ok? Vamos seguir construindo o gráfico. A gente vai falar um pouquinho aqui de uma coisa que a gente vai utilizar bastante para construir um gráfico. A gente utiliza um pouquinho da geometria nesse caso. Então, assim, para melhor compreensão, né, a gente vai lembrar um fato interessante. Axioma. Axioma
a gente chama também de postulado, são proposições aceitas sem demonstrações, ok? O que significa isso? Eu tenho algo que não preciso mostrar para vocês, provar para vocês que aquilo é possível, tá? Aquilo já é, vamos dizer assim, um pré-requisito, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um ponto. Quantas retas eu passo por esse ponto? Eu posso colocar uma aqui, uma assim, uma assim, né? Uma assim, uma assim, uma assim. E quantas eu quiser. É infinitas, né? Aí o axioma da geometria que existe aqui é por um único ponto passam infinitas retas. Eu preciso provar? Não. Não preciso provar, mostrar, ter nenhum tipo de argumento que antecede isso para poder provar isso. São coisas que, vamos dizer assim para vocês, decorebas. Eu não preciso conhecer nada anteriormente a isso para poder provar isso, ok? Isso sempre vai ocorrer. Outra coisa que a gente vai utilizar bastante é essa aqui. A gente não faz retas, então a gente vai fazer esse axioma aqui da geometria. Por dois pontos distintos A e B, quer dizer, tem dois pontos, passa a única reta, ou seja, aqui um ponto passa infinitas. Agora eu quero uma situação que me prenda a uma única reta. O que eu vou fazer? Dois pontos. Por exemplo, se eu fizer um ponto aqui e um outro aqui, quantas retas eu posso passar passando pelas duas? Eu não posso fazer só uma só não. Só tem uma maneira de fazer, que é essa aqui. Para pegar esses dois, não tem como passar de outro jeito, fazer uma curva, não pode. Fazer uma reta voltando é a mesma reta, tá? Então, uma única reta passa pelos dois pontos. Então, gente vai utilizar essa teoria por quê? Calma que vocês vão entender mais à frente. Olha lá. Só tem essa maneira. Só tem essa maneira, né? Não importa o sentido da reta, tá? Olha aí. Então, para construir uma reta, eu preciso de quê? Dois pontos somente. Eu preciso fazer um montão. Então, não tem o que eu estava fazendo anteriormente? A gente estava fazendo um gráfico usando vários valores. Não, só preciso somente de dois pontos. Ok? Então, somente dois valores. Vamos fazer um gráfico desse aqui só fazendo dois valores. Não preciso fazer mais de 1, 2, de 3, 4, 5 pontos. Não, só preciso só de dois. E a gente vai utilizar dois principais, tá? O que a gente vai utilizar? Quando x é igual a zero e quando y é igual a zero. Ou seja, o momento que a reta ela toca o eixo x e o eixo y, né? Ou seja, quando a gente fizer agora, a gente vai procurar o ponto em que a reta toca aqui nessa, né, no eixo y e o ponto que toca na reta x, né? Como é que a gente faz isso? Quando o x é zero, né, nós vamos encontrar o momento que a reta toca o eixo y, tá? E quando o y é zero, é o momento que a reta toca x. É um contrário do outro, ok? Vamos lá. Quando o x é zero, ó, lembra que eu falei para vocês? Quando o x é zero, que é 0, 0. Se eu tirar isso aqui, vai passar onde? Menos 6, foi o que eu tinha feito anteriormente. O gráfico ele vai passar aqui. Sempre quando a gente olhar para esse cara aqui, esquecer esse cara como se fosse zero, sempre ele vai passar por esse cara aqui, nesse y. Então, menos 6 vai ter um ponto, né? Aqui está a justificativa por cálculo, tá? Mas se quiser decorar, esse número que não acompanha o x, ele sempre, a reta passa por um ponto desse aqui, né? Que é o valor que vai estar aqui, tá? Que é o valor de b. Então, b vai estar sempre aqui, tá? Então, menos 6 marca aqui, certo? E quando o y é igual a zero, aí vem aquela questão da equaçãozinha que a gente faz, lembra? A gente chama o f de x de zero. Eu fiz aqui agora, tá vendo? Chama aqui de zero. Tanto faz tá para a esquerda ou para a direita, tá? Eu prefiro fazer da forma mais convencional, né?
que é 3x menos 6 igual a 0. Isso aqui é o f de x, tá? Só que troquei o lado. Quando você tem uma igualdade, você troca de lado tudo ao mesmo tempo, não muda o sinal, tá? Então o que a gente vai fazer? Tirar esse menos 6, né? E aqui do outro lado vai ficar mais 6, certo? No lugar do 0. Olha lá. Menos 6 vem para cá, fica 6. 3 está multiplicando, vem para cá dividindo. É isso? Ou de forma mais, informal, né? Do jeito mais informal, é como se estivesse vindo para cá, né? Para baixo do 6. Então 6 dividido para 3, né? 6 dividido para 3 dá 2. Esse aqui é o valor de x, quer dizer, a reta vai tocar no x no valor que? 2, aqui. Aí eu tenho agora menos 6 e tenho o 2, 2 pontos. Aí eu boto uma régua em cima, né? Vai traçar aqui uma reta pelos dois. Está feito o gráfico. Olha lá que legal, né? Com 2 pontos passa uma única reta, que é o gráfico da função afim. Não preciso fazer mais nenhum valor. Esses dois aqui já estão ótimos, ok? Mais um exemplo. Então vamos lá. Vamos plotar o gráfico aqui. Uma interseção com y, né? Que é o momento que passa aqui, certo? Para passar aqui, basta pegar esse valor aqui. Quem é? O 4, né? Então aqui no 4 já vai marcar no y. Marquei. Agora eu vou fazer o que? Menos 2x mais 4 igual a 0, para achar o momento que ele passa em x. Aí, mais 4 vai ficar menos 4 aqui, vou trocar o sinal, né? Ó, menos 2x menos 4, né? E esse menos 2 vai para debaixo do menos 4. Olha lá. Menos 4 dividido por menos 2. 4 dividido para 2 dá 2. Menos com menos, dois sinais, né, negativos, vai dar o quê? Mais. Então, x igual a 2, certo? Marca lá. Então, tenho o 4 que está aqui. Tu vai se preocupar só com esse número que está aqui sem o x, que vai ser o momento que tocar aqui em y. E vai se preocupar com fazer uma equaçãozinha igual a 0 e encontrar o valor de x, que é o momento que vai passar em x, que é a raiz, né? Isso aqui é a raiz. Quando passa em x, é a raiz. Então nós temos, ó, perceba que não tem como fazer de outro jeito. Tem que ser o que? Passa a botar uma régua aqui e uma régua aqui. Então vai o que? Descer. Que é decrescente, né? Você está vendo que o x é negativo? Fatalmente vai ser decrescente. Então é isso, galera. Até a próxima aula.